Olá pessoal, estamos no episódio 21. Nós vamos para Mateus capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da vinha. Nós vamos gastar 10 episódios aqui. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores da sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e vos darei o que é justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. Continuou vendo gente na praça, vamos trabalhar na minha vinha. Saindo por hora da hora 1/10, quase no fim do dia, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estáis aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos. Indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Combinaste comigo 1 denário, não foi? Toma o que é teu e vai, pois quero dar a esse último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Não foi legal isso aqui. O que essa parábola quer dizer? Como nós fizemos no último trecho, né? Quando nós falamos, e também quando falamos do bom samaritano, eu quero gastar muitos episódios aqui, mas eu quero começar do início. Para entendermos essa parábola, nós temos que entender qual é o contexto. O que Jesus estava dizendo, conversando com as pessoas, e no caso aqui, conversando com fariseus, os seus discípulos também estavam ali. É assim que diz o início do capítulo 19. Nós temos que entender aonde Jesus está para entender por que ele propôs essa parábola. Então eu quero ler o capítulo 19, o que aconteceu no verso 16 em diante. O jovem rico, alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? E respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Antes de entrarmos nessa parábola, Jesus tinha encontrado com esse cara aqui. Aliás, esse cara foi até Jesus e falou: O que eu faço para entrar para a vida eterna? E Jesus disse: Obedeça a Deus, anda com ele aí. O que diz a lei? Não matarás, não adulterarás. Começou a falar um monte de Jesus. Ele falou: Não, isso eu já faço. Ah, você já faz isso? Já. Por que esse cara achava que faltava alguma coisa, já que ele cumpria tudo que a lei dizia? Interessante, né? Aí então Jesus, disse: Então tá bom, então te falta só uma coisa então. O que é? Pega todos os teus bens, vende, dá para os pobres. E aí você vem e me segue. No reino de Deus, lucro não é o que você pensa. No reino de Deus, lucro não é o que você pensa. Eu quero explicar para você a parábola dos trabalhadores da vinha. E nós estamos entendendo em que contexto Jesus disse isso, por que ele disse isso. Chega um jovem e diz: Eu quero ir para a vida eterna. Então obedece a Deus. Não, mas me falta alguma coisa. Então, vende o que você tem e me segue. É interessante, Jesus não disse assim: Vende o que você tem, dá para mim
e aí você me segue. É interessante, né? Vende o que você tem, dá pra mim, igreja, e aí você me segue. Vende o que você tem, entrega aqui pro Judas, que ele carrega a sacola das ofertas, e aí você me segue. Jesus não estava interessado no que aquele jovem tinha. Acho que é o Tim Keller que fala uma coisa engraçada, interessante. Engraçada não, interessante. Esse trecho é chamado de O Jovem Rico. Um jovem rico chegou para Jesus, é o título que nós colocamos. Ele foi embora porque era dono de muitas propriedades e não queria abandonar tudo para seguir a Jesus. E muita gente diz assim, então para seguir o Jesus tem que ser pobre? Você não entendeu o que ele quis dizer, né? Mas tudo bem. Cada um interpreta como quer. Enfim, Jesus não estava interessado no que ele tinha, porque na verdade o jovem rico não foi o cara que chegou até Jesus. Aliás, eram dois jovens, porque Jesus era um jovem de 33 anos, já que a maturidade e a emancipação era dada com 30 anos, Jesus era um jovem. Qual dos dois era mais rico? O que tinha propriedades ou o que tinha toda a criação? Qual dos dois jovens era de verdade rico? O que tinha terrenos e casas e uma boa conta e um bom dinheiro guardado? Ou Jesus, que era dono do universo? Porque o verdadeiro rico era Cristo, que abandonou tudo o que tinha para cumprir a vontade do Pai. Você quer ter a vida que eu tenho? Abandona também, faça o que eu fiz. Faz o que eu fiz e pronto. Jesus não teve problema de fazer isso, mas nós temos. No reino de Deus, lucro não é o que você pensa. Muita gente segue a Jesus pelo que vai ganhar. Ai, meu Deus! Esse é o contexto em que Jesus, com essas pessoas ao seu redor, fala da parábola dos trabalhadores da vinha. Venha hoje, culto da vitória, culto do poder, culto da conquista, culto da prosperidade, culto de você ter dinheiro, culto para você ganhar mais, culto para você se dar bem. Quer dizer, o culto é uma coisa que eu ofereço a Deus, né? Culto é a minha vida prestada a Ele, mas a gente chama de culto um lugar que eu vou para me dar bem, para conquistar coisas, para prosperar. No reino de Deus, lucro não é o que você pensa. Um jovem chegou até Jesus, era dono de muitas propriedades e disse, o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Porque eu tenho dinheiro, eu tenho posses. Ele pensou que a sua condição poderia comprar de Cristo uma eternidade melhor. E Jesus deu para ele um preço alto, hein? Se você quer a minha vida, é porque você não está satisfeito com a sua, certo ou não? Se você me pergunta sobre a vida e o reino que eu venho pregar, é porque você não quer o seu, certo? Então vende o que você tem e vem andar comigo. Foi isso que todos os discípulos fizeram. Ele poderia ser um dos discípulos. A Bíblia diz em Atos capítulo 4 que Barnabé vendeu tudo que tinha, depositou aos pés dos apóstolos que repartiram com necessitados e foi seguir a Jesus. Ele poderia ter sido um Barnabé que viajou com Paulo, olha só. Ele poderia ser até um dos apóstolos, você vai saber. Mas ele não quis abandonar tudo. O que ele disse para esse jovem, Jesus disse para os outros discípulos, deixa a sua casa, deixa a sua parentela, parece que é o que ele falou para Abraão também, largue suas redes, deixe os seus barcos e me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens. Vocês querem a minha vida? Esse é o ganho de vocês? Vocês descobriram a vida? No meu reino, lucro não é o que você pensa. No reino de Deus, lucro não é o que você pensa. Mas o cara foi embora porque era dono de muitas propriedades e ele não tinha como abandonar o que ele já possuía. Eu acho que ele não possuía nada. Mas é nesse contexto que nós vamos falar sobre os trabalhadores da vinha. O que é lucro para você? Espero que você mude sua opinião no reino de Deus. Valeu, galera. Até o próximo.